Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Astrologia do Ser. Hoje o tema é astrologia sistêmica e eu dando continuidade aí às três leis, às três ordens do amor. Eu sou a Bia Siqueira, astróloga e também sou consteladora sistêmica. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a ouvir os vídeos e os conteúdos que eu já tenho gravados aqui sobre os planetas nas 12 casas astrológicas e também sobre alguns conteúdos que eu já coloquei ali na minha playlist sobre astrologia sistêmica. No primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer, mesmo aqueles que foram excluídos do sistema, porque eles infringiram certas regras, certas normas, né? E isso fez com que essas pessoas fossem excluídas. Não se fala mais nelas. É interessante você assistir aquele vídeo porque essas questões elas tendem a se repetir no nosso sistema quando nós excluímos e não aceitamos determinadas pessoas. Nós podemos não concordar, mas nós precisamos aceitar que todos fazem parte. A segunda lei que eu deixei gravada aqui é a lei da hierarquia. Então, qual é o nosso lugar em cada sistema que nós vivemos? Na família, na empresa, na relação com as pessoas. Então, existe uma ordem ali, onde aqueles que chegaram antes têm precedência e nós temos que ter respeito por eles que chegaram antes de nós. E agora eu vou falar da lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, fique ligado e aprenda junto comigo essas questões tão importantes, sistêmicas, que vão trazer equilíbrio e harmonia na nossa vida de uma maneira geral. Falando sobre a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, no princípio do equilíbrio, nós precisamos observar como que está essa relação de troca. Com relação a pais e filhos, os pais, eles dão e os filhos recebem. Os filhos tomam aquilo que os pais dão, porque os filhos são pequenos e os pais são grandes. E muitas vezes nós vemos casos de pais que esperam receber dos filhos porque eles não receberam dos próprios pais. E isso gera um desequilíbrio que impede o fluir da vida naquele sistema. Por isso é importante entender que ser pai, ser mãe é ser adulto. Ser adulto custa. Custa acordar cedo, trabalhar, assumir as responsabilidades. E numa relação de equilíbrio, as pessoas envolvidas, elas contribuem com aquilo que elas podem, com aquilo que elas têm para contribuir ou dar, e elas recebem aquilo que elas precisam. Então, essa também é uma lei interessante, que é a lei da ajuda, que eu posso estar gravando ou falando sobre isso em um outro momento. Em todas as relações, é necessário que haja um equilíbrio entre as trocas. No relacionamento de casal, quando um dos envolvidos dar mais do que o outro pode devolver ou retribuir, isso também causa um desequilíbrio na harmonia da relação. São aquelas pessoas que dão muito, que chegam a sufocar o outro de tanto que ela dá e ele não tem condições de retribuir e o relacionamento acaba terminando em algum momento porque o outro que recebeu demais e não tem condições de retribuir à altura do que foi recebido, ele tende a se sentir endividado nessa relação. E eu costumo dar exemplos para as minhas clientes quando elas estão se relacionando com alguém, e é muito comum, por exemplo, hoje em dia as mulheres são mais trabalhadoras, elas estão prosperando, né? Antigamente as mulheres ficavam em casa, cuidavam da família e dos filhos, e elas não tinham oportunidade de ir para o mundo, de ir para a vida e trazer ali a sustentação para a família, porque isso era função dos homens, né, dos maridos. E hoje em dia as coisas mudaram muito. As mulheres estão meio que pau a pau, tete a tete,
com os homens. Isso é um problema? De maneira alguma, mas é muito importante que haja um equilíbrio entre as trocas. Por exemplo, uma mulher que ganha bem, tem uma carreira de sucesso, ela pode se apaixonar por um homem mais simples, que ganha menos do que ela. Se ela começa a encher ele de presentes caros, vão fazer uma viagem, ela banca tudo, o hotel, o combustível. A outra parte, né, o masculino, ele pode se sentir muito inferior a essa mulher. Então é importante que haja um equilíbrio para que esse homem atenda algumas necessidades muito importantes dessa mulher para que a relação dê certo. Então é preciso que haja uma compensação. Por exemplo, a mulher está trabalhando e o marido está desempregado. Para que haja um equilíbrio, porque ela vai bancar as despesas da família, a gasolina do carro, ele precisa fazer com que essa relação fique equilibrada, então ele precisa fazer algo de importante naquela família. Lava a roupa, leva as crianças na escola, prepara as refeições, arruma a casa. De alguma maneira, ele precisa fazer com que esse equilíbrio aconteça, para que essa relação tenha continuidade. E muitas vezes, quando isso acontece, às vezes a parte que está prejudicada, que não está trabalhando, até contribui muito, mas a outra parte acha que não, porque ela que está bancando as despesas, então ela se sente muito superior e aí começa a desequilibrar a relação. Porque na relação a dois, entre homem e mulher, ou homoafetivos, ou entre sócios, aqui não existe hierarquia, porque eles chegaram juntos. Na ordem da hierarquia, os pais que vieram antes têm precedência e nós devemos respeito a eles porque eles vieram antes de nós. Assim, na empresa, vale a pena assistir esse vídeo para entender como que está a sua relação hierárquica aí nos sistemas que você frequenta. Já na lei do equilíbrio entre as trocas, né, entre amigos, entre sócios, entre relacionamentos afetivos, os dois chegaram juntos, então aqui precisa que haja uma igualdade entre o dar e o receber. Tem pessoas também que têm dificuldade de receber, então elas só dão e se incomodam muito em receber algo. E é muito comum a gente observar isso no mapa, essa dificuldade de receber é quando a pessoa tem o nódulo lunar sul na casa 2, que é uma área do mapa onde a pessoa produz, ela ganha o dinheiro através do próprio fazer e produzir dela, então ela pode vir de outras existências com uma forte tendência a sobreviver daquilo que ela faz, daquilo que ela produz. E o nó do norte, estando na casa 8, que é uma casa de equilíbrio entre as trocas, que tem a ver com a renda conjunta, a renda do casal, que fala também das heranças que nós recebemos. Então, essa pessoa pode ter dificuldade de dividir as posses com a pessoa parceira, casa 8, que é uma casa de compartilhamento de bens. Isso não é regra, nós temos que olhar para o mapa como um todo para a gente poder entender onde que estão essas dificuldades aí nessa lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, retomando aí o tema, aquele que dá demais para o outro também é responsável porque ele acaba não respeitando o outro na sua dignidade. Então, é importante que haja essa compreensão e esse respeito para que as relações deem certo. Outro exemplo é quando nós queremos dar em excesso para algum irmão ou irmã, ou até mesmo para os nossos pais, dando mais dinheiro do que eles possam receber ou fazendo coisas que eles poderiam fazer por conta própria. A pessoa que age assim, consciente ou inconscientemente, pode ser uma necessidade de ser visto, reconhecido e amado. Isso acaba incomodando essas pessoas e o reconhecimento que ela busca e deseja pode acabar não acontecendo. E ela pode pensar que os outros estão sendo ingratos com ela. Então, esse é um processo do doador compulsivo. Por isso, o membro que mais se sacrifica é o que mais adoece. E isso é muito comum quando a pessoa tem no mapa um excesso de energia pisciana, né? Ou do signo de Virgem, que são pessoas que se doam, que se sacrificam, que querem ser úteis
e acabam errando a medida certa dessa lei de ajudar, de ser útil e ser prestativo para as pessoas. Muito cuidado com isso também não é regra, é importante olhar para o mapa como um todo, mas a tendência de se doar e se sacrificar tem muito dessa energia pisciana e também de Netuno no mapa, fortes influências desse signo ou planeta aí no nosso mapa astral. Somente na relação entre pais e filhos que esse desequilíbrio pode não acontecer, porque os pais eles deram a vida para os filhos, então os pais dão muito. E mesmo que os pais se comportem de uma maneira muito negativa, mesmo assim os filhos não têm o direito de cobrar dos pais muita coisa, porque o mais importante os filhos já receberam, que é a vida, e isso não tem preço. Ter gratidão pela vida é reconhecer, antes de tudo, que ela chegou até nós através dos nossos pais e dos nossos antepassados, independente de como eles agiram no passado. Se nós estamos aqui agora, foi graças a eles e foram passando a vida à frente até chegar até nós. Então, nós somos a continuidade dos nossos ancestrais. Por isso é importante esse respeito às hierarquias e também que a gente dê essa continuidade um pouquinho diferente deles. Nós estamos vivendo numa outra época, em outro momento. Eles já passaram por muitas dificuldades que hoje nós não estamos passando. Por isso é importante que a gente faça melhor do que eles, porém com respeito e honra por tudo isso. Reconhecimento e gratidão é a única coisa que os nossos pais esperam de nós. Na relação com a empresa ela paga o salário para o funcionário e, em retribuição, o funcionário entrega o empenho e o trabalho na medida daquilo que ele recebe, naquilo que foi concordado e acordado entre as partes. Muitas pessoas se sujeitam a determinados trabalhos onde elas sabem que terão aquele dinheiro, aquele salário, mas elas, por não concordarem, elas acabam infringindo a lei do equilíbrio, entregando menos do que aquilo que foi combinado. Então, nesse caso, ela pode ter dificuldades na empresa e não prosperar, porque ela já começa ali a desrespeitar o equilíbrio entre as trocas, entre aquilo que foi acordado entre a empresa e ela como funcionário. Então, quando há uma troca equilibrada, isso traz realização tanto para a pessoa quanto para a empresa. Por outro lado, quando as partes não cumprem aquilo que foi prometido com relação aos seus deveres e responsabilidades, ou seja, quando a empresa não paga o funcionário ou quando uma das partes acaba dando muito, mais do que a outra possa retribuir, isso gera conflitos nas relações também no trabalho. Por isso, lembre-se sempre de ajudar os outros na medida certa. Dê aquilo que você pode dar e dê somente aquilo que a pessoa precisa. Quando nós damos muito, nós estamos entrando em desequilíbrio nas nossas relações. E como que nós olhamos para isso no nosso mapa astral? Primeiro, existe uma configuração de planetas no mapa que é importante ser observado. Quando há um acúmulo de planetas em determinados pontos do mapa e o outro fica faltando, a pessoa ela precisa compensar e ela acaba compensando inconscientemente aquela parte que falta. Olhamos também para Vênus e Marte. Por exemplo, uma pessoa muito Vênus, ela tende a se acomodar e a ficar esperando receber. E Marte, por outro lado, que é o oposto da Vênus, é esse lado nosso que faz e acontece, que não fica esperando o outro. A gente vai à luta conquistar aquilo que a gente quer. Então é importante que haja um equilíbrio entre esses dois planetas. Olhando para o mapa, a gente já vê essas questões. Se a pessoa ela tem dificuldade de receber, ela só faz, ela corre atrás e não espera e não sabe receber, ou se ela fica muito passiva, esperando que tudo venha até ela e tem dificuldade de ir à luta e de conquistar as coisas por si mesma.
A casa 7 também faz oposição com a casa 1. A casa 1 sou eu, a casa 7 é o outro. E como que se dá essa troca? A casa 7 é o oposto da 1. Então, para que haja um equilíbrio, é importante que os dois se complementem e respeitem as diferenças. E essa é a beleza dos relacionamentos, porque é exatamente pelo outro ser o oposto que há essa complementaridade. E aí, pessoal, como que estão vivendo aí essa lei do equilíbrio entre as trocas, entre o dar e receber? Você oferece muito, se doa demais e se sente lesada quando você não recebe aquilo que você julga que merece? Observe aí na tua relação a dois, na relação com o cônjuge, na relação com os amigos, na relação entre você e seus clientes, também na vida profissional, se você está dando demais para o seu cliente, esperando que ele seja sempre fiel à tua empresa, ao teu produto, ao teu serviço, e ele não troque você por outro profissional, preste atenção, porque o outro tem o direito de buscar outros profissionais que não seja você. Por isso é muito importante a gente ter consciência dessa lei que traz um equilíbrio em todas as relações. Para tudo é importante que haja uma troca, tá bom, pessoal? Então fica aqui mais um vídeo falando das leis sistêmicas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários como que está a sua relação de troca. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um like, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse tipo de conteúdo para as pessoas que gostam desse tema, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!